O D&D tem diversos estereótipos, desde o bárbaro que sempre entra em fúria e é super burro, até o mago que morre com qualquer dano. Mas nenhum clichê ou estereótipo é maior do que o bardo safado ou o bardo sedutor que tem por aí, ou também conhecido como Horny Bard. Esse aí é um dos maiores clichês do D&D e hoje eu vou partir numa busca para entender de onde é que ele veio. Então vem comigo e vamos descobrir. Bem pessoal, hoje em dia existe um clichê super comum que muitas pessoas utilizam até para interpretar os seus próprios bardos, que é aquele bardo sedutor, aquele bardo safado, ou conhecido em inglês como Horny Bard. Esse aqui é aquele que seduz a tudo e a todos, que não pode ver um atendente aí da taverna que vai logo atrás, que tenta seduzir os monstros e inclusive às vezes até uma porta para conseguir passar o seu obstáculo. Esse é o grande objetivo do vídeo de hoje, tentar descobrir como que isso aqui surgiu e de onde é que ele veio. E para começar eu fiz uma coisa bem simples, que eu fui atrás de entender qual que é a definição da palavra bardo, até porque eu tinha que começar em algum lugar. Um poeta cantor tribal habilidoso em compor e recitar versos sobre heróis e suas proezas. Um compositor, cantor ou declamador de versos épicos ou heróicos. Além disso aqui, o bardo tinha um papel histórico também. Ele era a pessoa que ia passar essa tradição oral de contar histórias, de passar conhecimento, de levar notícia, de levar contos, além de levar as anedotas, ou seja, de fazer toda essa comunicação e de manter a história e as tradições vivas. O bardo celta tem uma ligação muito forte com os druidas, e ambos eram considerados pessoas de fé, inclusive até mesmo videntes. Se você prestou bem atenção, não encontrei nada de sexy até agora, nada de sedução. Na verdade, se eu pensar bem, esse cara muito mais parece aqui um senhorzinho contador de história do que qualquer outra coisa. A partir daí, eu achei que seria interessante dar uma olhada onde foi a primeira vez que a gente tem qualquer tipo de registro da classe bardo no D&D. Isso vai acontecer na revista Strategic Review, lá de 1976. Quando o Doug Schwegman acabou criando essa classe aqui e colocando ela pela primeira vez em contato com todos os jogadores de D&D. Ele menciona no artigo aqui que fez uma inspiração em 3 figuras históricas bem conhecidas. Uma delas seria os Skalds, que são esses bardos nórdicos. Seriam guerreiros aposentados que se autodesignavam como contadores de histórias, que iam fazer os contos e as histórias e os acontecimentos de grandes heróis e passar essas histórias ao longo de outras cidades. Além disso, a gente também continua aqui tendo o bardo celta, que eu já falei um pouquinho ali em cima, que é essa galera que era apontada como historiadores oficiais pelos druidas, e sim, eles iam passar as histórias, os conhecimentos e as notícias. Mas não só isso, eles também acompanhavam heróis e acabavam por fazer às vezes de mediador quando tinha rixa entre algumas tribos ali locais. Em terceiro lugar, ele também se baseou nos menestréis, que seriam esses bardos aí que acabavam atuando muito mais no sul da Europa, principalmente ali na França, na Itália e na Alemanha. Essa galera acabava entretendo a corte real e trabalhava dessa forma, atuando muitas vezes muito mais com o que eles acabam comentando como sendo um ilusionista ladrão. Bem, o que a gente pode ver aqui é que nenhuma dessas 3 definições aqui se assemelha em nada com esse bardo sedutor que a gente já viu aí no D&D. Eu acho que a gente tem que continuar e a gente tem que avançar mais e dar uma olhada no que mais que o D&D pode trazer pra gente. Na primeira edição do AD&D, o bardo já vai aparecer. E aqui ele tá lá nos apêndices como se fosse uma classe adicional, uma vez que você não consegue começar a jogar ela como o Doug Schwegman queria que fosse lá na revista lá atrás. Aqui você precisaria passar por 5 níveis de guerreiro, depois por 5 níveis de ladino e depois aí sim você começaria na tua função aí de bardo. Não só isso, mas como você tinha que ter força 15, destreza 15, constituição 10, inteligência 12, sabedoria 15 e carisma 15. Com esses pré-requisitos a gente imagina que pouquíssimas pessoas iam conseguir jogar com essa classe aqui. Eu decidi seguir minha pesquisa e fui na única coisa que seria lógica aqui e parti para o livro da segunda edição. Esse livro aqui acaba dando a mesma descrição do bardo que a gente vê lá no Strategic Review. Na verdade não é bem a mesma, mas é bem parecido. O que ele faz de diferente aqui é trazer 4 exemplos de figuras históricas para a gente poder entender se vai ter alguma coisa a mais para a gente trazer luz a toda essa situação. A gente começa com Alan a Dale, que seria esse integrante do membro do Robin Hood. Eles acabam se encontrando no meio da floresta e o Dale aí tá todo cabisbaixo e brocochô,
porque a amada dele vai se casar com o Lorde e ele não pode fazer nada a respeito. É nisso que o Robin Hood fica aí emocionado com a história do cara e acaba trazendo ele para dentro do seu grupo. Além dele, a gente também tem o Will Scarlet, que é outro aí das histórias do Robin Hood. Por vezes esse cara é meio irmão do Robin Hood ou até mesmo seu sobrinho. Mas o que a história conta é que eles se encontram no meio da floresta, o Will Scarlet tá com roupas de nobre aí e brandindo duas espadas. Os dois se engalfinham aí numa luta e conseguem se respeitar porque ambos são muito bons em combate, e o Will começa a fazer parte do bando do Robin Hood também. O terceiro eu vou dar uma roubadinha porque o nome é bem estranho. E o nome dele é Amergin. Amergin é uma figura mitológica da Irlanda e o cara aqui é um bardo druida muito poderoso. Mas assim ele não se assemelha com nada do que a gente está procurando, porque ele parece que é muito mais uma versão do Merlin da Irlanda do que qualquer outra coisa, então um senhorzinho barbudo. Além disso, o livro também fala do Homero, que é aquele poeta grego que acabou escrevendo as Ilíadas e a Odisseia. Então eu acho que aqui a gente acaba não tendo nada que leva a gente a progredir muito e descobrir o que está acontecendo. Também fiz questão de dar uma olhada nos pré-requisitos. E aqui acontecia o seguinte: o bardo teria os seguintes pré-requisitos: destreza 12, inteligência 13 e carisma 15. Eu fiquei pensando, será que, porque era uma das primeiras classes a ter um grande pré-requisito em carisma, que ele acabou pegando essa fama? Fui olhar as outras e, para minha surpresa, ele não é a única. A gente tem não só o paladino com a necessidade de ter carisma 17, como também o druida que precisa ter carisma 15 aqui. Então não seria por esse único caso que a gente estaria vendo o bardo aí ser essa figura galanteadora ou sedutora que é tão comum hoje em dia. Também na segunda edição a gente tem uma série de livros que acabam expandindo sobre as classes existentes, que eram os chamados os Complete Talalá, qualquer classe aí, Handbook. E claro que existe sim o Bard's Complete Handbook. Fui dar uma olhada nesse livro aí também e acabei descobrindo que existem uma série de outras subclasses, vamos dizer assim, que eram os conhecidos como kits, que saíam nesses livros aí, que acabam expandindo e trazendo outras opções para a gente jogar com o bardo. Mas de todas que eu pude ver no livro, nenhuma delas acaba fazendo as vezes desse bardo sedutor que a gente está procurando. O mais próximo aqui seria um charlatão, mas ele está muito mais aí ligado a um ladino ou a uma pessoa que trapaceia do que um galanteador em si. Na terceira edição do D&D a gente tem uma outra descrição da classe e as coisas acabam mudando um pouco. E por que isso? Porque nessa edição o D&D acaba se afastando um pouco mais dessa origem histórica e acaba colocando os pés na sua própria criação e no seu próprio mundo. E é por isso que ele acaba fazendo uma descrição do bardo que acaba sendo um pouco mais ampla e genérica, como forma dele poder se apropriar e criar na verdade o seu bardo mesmo, que sim tem as inspirações históricas, mas que assemelha muito mais ao que ele quer passar aqui para os seus jogadores. Vou dar uma lida aqui para a gente poder saber qual que é. Disse que a música tem uma magia especial. E o bardo comprova que essa afirmação é verdadeira. Percorrendo a terra, reunindo conhecimento, contando histórias, realizando magia com sua música e vivendo da gratidão de sua plateia. Tal é a vida de um bardo. Quando o acaso ou a oportunidade os envolve em um conflito, os bardos atuam como diplomatas, negociadores, mensageiros, exploradores e espiões. Isso aqui é a definição do 3.0, que é a mesma definição do 3.5, uma vez que essa parte de descrição das classes vai ser exatamente a mesma. Fora isso aqui, o que mais que a gente consegue colocar dentro do bardo nessa edição é que ele precisa de carisma e performance. Nem só por isso a gente poderia determinar que esse cara aqui seria sim um galanteador. Ele vai acabar sendo a pessoa que vai na frente do grupo, ou conhecido como a face, né, ou face em inglês, que seria esse cara aí que vai falar com todo mundo porque ele tem o atributo de carisma alto, mas não necessariamente ele é esse bardo sedutor simplesmente por causa disso. Como eu não avancei nesse caminho aqui, eu decidi fazer o seguinte, dar uma volta lá no artigo da Strategic Review e dar uma lida de novo para ver se eu tinha alguma pista do que eu podia pesquisar. Foi aí que eu vi que sim, aquele bardo lá se baseava levemente também nos menestréis. Eu fui dar uma olhada no que eram os menestréis. Esses caras aqui são músicos, e não somente músicos, mas como eles eram, sim, apresentadores, pessoas para fazer entretenimento para todo mundo, humoristas. E não necessariamente ele tinha que trabalhar com música. Eles podiam ser malabaristas, poetas, acrobatas, bobos da corte. Toda essa galera podia ser considerado um menestrel. E o que eles faziam aí era entreter a corte com as suas histórias, anedotas e notícias. Então o que acontece? Eles passam a evoluir. E esses menestréis passam a não somente fazer essa aí, tudo que eles faziam para as cortes, mas também faziam em festivais itinerantes que acabavam indo de cidade em cidade.
fazendo muito similar às coisas que o bardo celta também fazia, que é a parte de contar história, contar anedotas, de trazer notícias, de passar conhecimento, de contar causos, de contar fábulas, ou seja, de passar a história do local que ele estava inserido. Mas não somente isso, como esse cara aqui também fazia uma outra coisa que era muito particular. Sim, ele tomava um lado político e ele acabava enaltecendo alguns políticos e desmerecendo outros, o que fazia muita importância na época porque isso aqui era como se fosse a televisão. Então, no final das contas, os menestréis eram essas figuras que iam de cidade em cidade, sobrevivendo com a sua música, contando histórias, que sejam elas de guerra ou de amor e desafiando as autoridades. Quando eu vi essa definição aqui, eu não tive dúvida e eu comecei a pensar que outra figura histórica que a gente conhece e a gente poderia traçar como tendo essas mesmas características aqui, que são rebeldes, que vivem da sua música, que estão fazendo às vezes de contar essas histórias e que vão criar todo esse furor a respeito deles. Então não tem dúvida, eu acho que você pensou a mesma coisa que eu. Sim, são as estrelas do rock. Finalmente a gente tem alguma coisa aqui que se assemelha a um sex appeal e a uma figura sedutora. A gente tem uma galera aí nos anos 70, que é quando o jogo foi criado, que bate muito bem com essa descrição desse bardo aí. Tanto pode ser o Jim Morrison, pode ser aí tanto o Sting, o David Bowie, o Mick Jagger. A gente chega nos anos 80 aí com outras bandas, com outras figuras que são tão populares quanto, como o Bon Jovi, e a gente chega a ter uma galera aí até que se arrisca nas artes místicas. Tô falando aí do Black Sabbath e também do Kiss. Então, nesse sentido, os dois entrariam muito bem nessa definição de bardo, que é esse guerreiro aí que consegue mexer com essas artes arcanas. Então, as figuras de estrelas do rock, dos roqueiros, se encaixam muito bem nesse subconsciente coletivo aí do que um bardo deveria ser. E é por isso que eu acho que isso aqui é o começo para a gente traçar uma resposta de onde é que vem esse clichê aí do bardo sedutor ou do horny bard. Além de tudo isso aqui, tem outra coisa que chama muito a atenção. Não só os menestréis trabalhavam com o público e acabavam falando para todo mundo com a sua voz melodiosa, tal qual as estrelas do rock conseguem movimentar milhares de pessoas, mas ambos, assim como o bardo e as suas habilidades mágicas, parecem ter as propriedades de poder encantar as pessoas que escutam a sua melodia. Isso aí surgiu lá em 1840 e é chamado de Listomania, que é o também conhecido como frenesi de Liszt, que surgiu com o compositor húngaro Franz Liszt. Esse cara aqui é tido como o primeiro rockstar da história, uma vez que toda vez que ele se apresentava a plateia ia à loucura. As mulheres iam atrás dele querendo pegar mechas do seu cabelo. Algumas levavam potes para poder catar a borra do café que ele tinha tomado. Esse é o cara que começa a criar essa história aí e essa ideia que a gente tem de ter alguém que poderia mexer com a cabeça e alguém que teria uma forma aí de encantar todo mundo com a sua música. Mas a minha busca não terminou por aí não. Eu acabei indo mais a fundo porque eu queria saber exatamente o que tinha transformado essa imagem do bardo nesse bardo safado. E eu acho que necessariamente não somente seria essa imagem do roqueiro que faria isso. Fui a fundo no Reddit e em outros sites aí de conversa que a galera coloca suas dúvidas e acaba discutindo. O que eu acabei achando é o seguinte: lá por 2003 estava surgindo uma webcomic chamada Order of the Stick. Aqui são bonecos de palitinho que acabam passando por diversas situações que jogadores de RPG também passavam. Uma forma deles brincar com as situações e às vezes mesmo que quebrar a quarta parede e colocar situações como a adaptação do 3.0 para o 3.5 acabavam aparecendo ali. Mas essa tirinha aqui tinha um bardo, que nas suas primeiras edições era bem propenso a ficar pelado se ele tivesse um benefício aí para sua armadura. Mas uma das vezes que acaba aparecendo aí, que começa a indicar que existe algo no caminho do bardo, é quando ele está preso, consegue fugir do acampamento, mas escuta os capangas falando que a vilã estava assim prendendo homens bonitos, e ele resolve no caso voltar. Algumas edições depois, quando o seu grupo vai lá para salvar ele, ele tá aí num ato íntimo com a vilã. E aí, né, começa um pouquinho aí do que a gente pode ver como o bardo sedutor. Lá na mesma época a gente tem uma outra webcomic surgindo. Lá pelos anos de 2003 surge a Elfwood Fantasy, que é do Frederick Anderson. Esse cara aqui criou um personagem chamado apenas de The Bard, que acabava tendo uma piada recorrente nas suas tirinhas.
Esse cara aqui, esse bardo, acabava fazendo sexo com todo tipo de criatura e raça que acabava aparecendo em suas aventuras, chegando ao ponto aí de ele ter feito até sexo com uma pedra. Baseado nessas duas webcomics que surgiram no começo dos anos 2000 e com o que a gente pode imaginar com esse subconsciente das estrelas de rock, dos menestréis e dos bardos, eu acredito que essa conjectura acabou se popularizando dentro do meio do D&D. E esse meme aí desse Frederick Anderson acabou sendo replicado e ganhou muita popularidade, vindo assim a criar uma forma que as pessoas poderiam descrever de forma rápida o bardo, porque eles tinham bastante contato com esses quadrinhos que estavam aparecendo na internet por aí. E ao longo do tempo a gente teve outras figuras aparecendo que acabaram solidificando essa imagem do bardo safado, do bardo sedutor. Uma delas é o Dandelion do The Witcher e uma outra bem mais recente, bem proeminente e que provavelmente catapultou todo esse clichê e esse estereótipo é o Scanlan do Critical Role, que realmente ficou muito famoso entre os jogadores de RPG e acabou sendo conhecido por todo mundo mais recentemente quando saiu aí o seriado da Amazon Prime. E depois de toda essa pesquisa aqui, que conclusão que eu cheguei? Eu acho que na verdade o que aconteceu pra gente chegar no Horny Bard foi uma construção. E as coisas já estavam ali e foram se encaixando aos poucos. O fato do Menestrel ser associado com o bardo de D&D e essa figura aqui ser muito próxima do que a gente teria de uma estrela do rock, já criou a forma com que ele fosse um pouco mais sedutor. E aí quando chegou essa galera que acabou criando essas tirinhas lá no começo dos anos 2000 e foram brincando com esse lado sedutor que o bardo tinha, eles acabaram por solidificar essa resolução de problemas que ele teve no sentido de acabar transando com todas as raças ou até mesmo transando para sair dos seus apuros e das suas confusões. Aliado ao fato de que essa figura foi se solidificando em diversas mídias e até mesmo no próprio hobby, na figura do Scanlan lá do Critical Role, acabou transformando hoje numa figura que é bem proeminente e acaba sendo um clichê super conhecido de todo mundo que joga D&D, levando a gente a ver diversas mídias e diversos canais online que fazem as suas vezes para poder passar sim o que seria aí esse bardo sedutor. E com tudo isso tendo colocado, eu espero ter trazido aqui para vocês a origem de onde vem o bardo sedutor, de onde vem o Horny Bard e de onde vem esse clichê do D&D. Espero que vocês tenham gostado, deu um trabalhão para fazer esse vídeo aqui, foi bastante pesquisa, então me ajuda aí, saber se você gostou, deixando o like, colocando um comentário, recomendando para os seus amigos e ajudando a espalhar a palavra do Noite Jogo, porque tudo isso ajuda um monte a gente.